Olá, galera, tudo bom? Em meio a essa dificuldade, né, coronavírus, um monte de coisa acontecendo, nós não podemos parar, né? Então, venho aqui fazer uma revisão do conteúdo de termometria. Estamos estudando aí temperaturas, escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Então, só dar uma lembrada, fazer uma revisão básica para vocês, uma aula curta, mas com boas informações. Vamos aproveitar esse momento, gente. Vamos lá, eu vou agora colocar na tela de vocês aí alguns slides para que vocês possam acompanhar junto comigo essa revisão sobre termometria, né? Então, vamos lá. Eu vou começar a nossa revisão com o conceito de temperatura, né? O que é temperatura? Temperatura é a medida da agitação das moléculas. Então, um corpo possui moléculas que estão ali ligadas umas às outras através de ligações químicas, né? Ligações físicas, através de uma estrutura do material. E essas moléculas não estão paradas em geral, né? E quanto maior a temperatura do corpo, maior a agitação dessas moléculas. Como vocês podem ver aqui nesse GIFzinho que eu preparei aqui no slide para vocês, ó, essa movimentação das moléculas. A movimentação das moléculas é relacionada com a temperatura. A temperatura é o grau de agitação delas, né? E essas moléculas se movem porque elas possuem energia térmica para isso. Energia térmica é a energia que está relacionada com a temperatura. Vamos continuar. Vamos fazer um breve apanhado histórico aqui sobre as medidas de temperatura, né? As medidas de temperatura são realizadas hoje nas principais escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit, mas já há 300 anos antes de Cristo tinha pessoa tentando medir a temperatura. Claro que não se sabia ainda o conceito físico, né? Isso é coisa relativamente atual. Mas o Filo de Bizâncio é o primeiro, né, que se tem notícia de tentar fazer uma medida dessa 300 anos antes de Cristo. Olha como a coisa é antiga, não é? Quase anos depois veio Técio de Alexandria, que aprimorou o instrumento feito antes, né? Mas também não conseguiu fazer boas medidas. Em 1592, são praticamente 1900 anos depois da primeira tentativa, Galileu ele criou um termoscópio, né? Um instrumento que também tentava medir a temperatura. Não foi assim o melhor do mundo, o instrumento que resolveu o problema de medir temperatura, não, mas já aprimorou, as medidas já foram aprimoradas, né? Aqui agora eu vou falar sobre as escalas principais que são utilizadas hoje. A escala Fahrenheit, Fahrenheit criou um termômetro a álcool, né? Na sua primeira tentativa ali, onde 32 graus Fahrenheit e 212 representavam os pontos críticos. 32 graus Fahrenheit é o ponto de fusão do gelo, né? Onde o gelo se transforma em água. E 212 é o ponto crítico de ebulição, onde a água vai para o estado de vapor. Essa escala é muito utilizada em países britânicos, né? Em países com língua britânica, que foram colonizados pela Inglaterra, né? Tá aqui a imagem do termômetro, para que vocês possam observar a ebulição da água, fusão do gelo, né? 212 e 32 aqui. E θ, essa letra grega aqui por onde eu estou movendo o mouse, θF. Θ representa temperatura. Vamos definir aqui entre a gente que θ, a partir de agora, e nas nossas aulas, são medidas de temperatura quaisquer. O símbolo F subscrito, aqui logo abaixo do θ, representa basicamente o fato de estarmos falando da escala Fahrenheit, né? Temos aqui também Celsius, que aí já fez o termômetro com utilização de mercúrio, né? A escala Celsius tem como pontos críticos, né? 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. 0 representa fusão do gelo e 100 graus Celsius, ponto de ebulição da água. E a temperatura, nessa escala, a temperatura média do corpo humano, a temperatura normal do corpo humano, 36,7, 36, 36,5, né? Graus Celsius. Então, Celsius construiu também a sua escala aí para facilitar um pouco as medidas, né?
E logo depois dessa construção da escala Celsius, a gente tem aí também o William Thomson. Esse nobre lord, William Thomson, ele construiu a escala Kelvin. Ele é um irlandês, né? Em 1948, aliás, 1848, essa escala dele também é chamada de escala absoluta. Não por acaso, né? Porque a escala Kelvin, ela tem uma característica diferente das outras duas que eu já citei, a escala Celsius e a Fahrenheit. A escala Kelvin, ela define o zero da escala Kelvin, define exatamente o zero de agitação das moléculas. Então, existe ali uma identidade entre o zero de agitação das moléculas e o zero da escala Kelvin. Então, a partir daí, cada grau de agitação que aumenta nas moléculas aumenta 1 Kelvin. Ou seja, a escala Kelvin ela mede de uma maneira absoluta a temperatura. Enquanto as outras duas escalas não. Por exemplo, o 0 graus Celsius não representa o zero de agitação das moléculas. Não representa o fim da agitação. O 0 graus Celsius representa o ponto de gelo apenas. Já na escala Kelvin, 0 Kelvin representa exatamente o fim da agitação, o fim do movimento das moléculas. Por isso a escala Kelvin é chamada de escala absoluta. Ela define de uma maneira absoluta o movimento das moléculas, né? Tá aí a figura do grande Lord Kelvin, William Thomson, esse camarada aí, e a figura da escala Kelvin também, com seus pontos críticos na imagem. A escala Kelvin, que eu acabei de falar, que também é chamada de escala absoluta, está relacionado com o grau de agitação das moléculas, e aí isso que está aparecendo na sua tela agora é o que eu já falei, sobre a escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit, em relação a ela ser uma escala absoluta e as outras duas não serem escalas absolutas, né? Então, vamos manter o ritmo, vamos continuar aí. Não dorme não, galera. Minha voz não deve ser da mais divertida de ficar ouvindo, nem minha aula, mas vamos lá. Estou tentando, vamos vencer esse vírus aí, vamos vencer esse momento. Espero que vocês estejam revisando aquilo que a gente já viu e relembrando as nossas aulas, né? Aqui eu fiz um breve resumo do porquê que a escala Kelvin é chamada de escala absoluta, né? Caso tenham dúvidas, é só dar uma parada, dar uma pausa nos vídeos aí, dar uma lida, ouvir de novo, né? Vamos lá. Comparação entre as escalas. Kelvin, Celsius, Fahrenheit, coloquei 3 imagens de termômetros lado a lado. Lembrando, né? Não é só essa faixa de temperatura que existe. Existem temperaturas muito acima disso, né? Então, e abaixo de 0 graus Celsius também. Então, são temperaturas, é uma faixa de temperatura que está na sua tela. Esses são os 3 termômetros. Se você observar bem, a distância numérica entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, na escala Kelvin, essa distância numérica é de 100 Kelvin. Na escala Celsius também é 100 e na escala Fahrenheit já é 180. Isso leva-nos a definir que se fôssemos separar em 100 degraus em cada uma dessas escalas, cada degrauzinho da escala Kelvin, cada um dos 100 degraus, entre o 273 e o 373, cada degrauzinho equivaleria a 1 Kelvin, né? São 100 degraus e 100 Kelvin. Então, 100 Kelvin dividido para 100 degraus, claro que ficaria 1 Kelvin para cada degrauzinho que fôssemos definir aqui no nosso termômetro. Na escala Celsius, isso também ocorre, porque a distância entre o ponto de fusão e ebulição também é 100. Então, se dividimos em 100 degrauzinhos, em 100 espaços, claro que cada degrauzinho vai equivaler a 1 grau Celsius. Já na escala Fahrenheit, isso é diferente, porque temos 180 graus Fahrenheit que separa o ponto de fusão e ebulição. E aí, professor, 180 graus, e agora? Ora, se dividirmos em 100 degraus, é só dividir 180 por 100 degraus. Claro que cada degrauzinho, 180 dividido por 100, dá 1,8, como vocês já estão cansados de saber. Então, 1,8 é o valor de cada degrauzinho da escala Fahrenheit, caso venhamos a dividir essa escala em 100 degraus. Então, está aqui embaixo.
Esse θF aqui representa a variação de temperatura, né? E a variação de temperatura de um degrau representa 1 Kelvin, na escala Celsius representa 1 Celsius, na Fahrenheit, 1,8 graus Fahrenheit. Repetindo, por que 1,8 graus Fahrenheit? Porque a distância entre o ponto de baixo e de cima, aqui os dois pontos críticos da escala Fahrenheit, é 180. Então, se eu dividir em 100 partes, cada partezinha vai equivaler a 1,8. Ok, galera? Isso a gente também já tinha visto nas nossas aulas. Foi uma coisa bem massificada nas aulas, né? Aqui eu coloquei uma situação para que a gente possa discutir um pouco o que foi falado. Quando a escala Celsius varia 1 grau, a escala Kelvin varia 1 e a escala Fahrenheit varia 1,8. Pode-se usar a regra de 3 simples para resolver alguns problemas. Por exemplo, quando se trata de um problema de variação de temperatura, como é o caso que eu estou citando aqui no exemplo, a temperatura de uma pessoa variou de 36, olha a palavra, variou, mudou, ela foi alterada de um valor para outro, de 36,5 para 39,5. Como podemos descrever essa variação nas 3 escalas? Ora, se na figura, no texto da questão já está escrito 36,5 graus Celsius para 39,5 graus Celsius, obviamente podemos perceber que 36,5 para 39,5, basta subtrair os valores para descobrir a variação. 36,5, 39,5 menos 36,5, 4 graus Celsius. Óbvio que na escala Celsius, essa variação de temperatura vai representar, aliás, 3 graus Celsius, desculpa, não é 4, né? Então, a temperatura de uma pessoa variou de 36 para 39, 39 menos 36, 3 graus Celsius. Fácil, né? Simples de fazer. Já na escala Kelvin, a gente também pode ter muita facilidade em fazer isso, porque quando varia 1 grau Celsius, varia também 1 Kelvin. Ou seja, a relação de Celsius e Kelvin é de 1 para 1. Se variou 3 graus Celsius, então também variou 3 graus, aliás, 3 Kelvin, porque a relação é de 1 para 1. Como a gente viu, na proporção entre as escalas, 1 Kelvin representa 1 grau Celsius. Então, 3 Kelvins representa 3 Kelvins. 3 Celsius representa 3 Kelvin. Então, é isso aí. A resposta está embaixo. A Fahrenheit é aquela um pouquinho mais complicada, né? Por quê? Porque aí a gente vai precisar usar uma regrinha de 3. Se 1 grau Celsius representa 1,8 graus Fahrenheit, 3 graus Celsius representa X. Então, essa regrinha de 3 está aqui embaixo. 1 Celsius equivale a 1,8 grau Fahrenheit. Então, 3 graus Celsius, quanto vai equivaler? Basta multiplicar cruzado, como vocês gostam de falar, né? Multiplique em cruz, em X, sei lá como é que vocês gostam de falar isso. E aí, multipliquei X vezes 1, X, 3 vezes 1,8 aqui, ó, 3 vezes 1,8, 5,4. Logicamente, a resposta, então, da variação de 3 graus Celsius na escala Kelvin representa 5,4. Aliás, na escala Fahrenheit representa 5,4 graus Fahrenheit. Beleza? Então, 3 graus Celsius representa 5,4 graus Fahrenheit de variação. Não significa que, professor, se eu medir a temperatura lá perto lá dentro da geladeira e estava 3 graus Celsius, significa, então, que estava 5,4 graus Fahrenheit? Claro que não. A gente está falando de variação de temperatura. Quando variou 3 graus Celsius no corpo de uma pessoa, então variou 5,4 graus Fahrenheit na temperatura corporal dessa pessoa. Ok? Estamos falando de variação de temperatura. E variação de temperatura, sim, a gente trata dessa maneira que está aí. Agora vamos falar de transformação entre as escalas. Não é mais de variação, é de uma temperatura específica. Por exemplo, hoje aqui eu estou olhando para o termômetro e está medindo 30 graus Celsius. 30 graus Celsius é uma temperatura específica, não é uma variação de temperatura. Como que eu poderia descobrir essa temperatura na escala Fahrenheit? Como que eu poderia descobrir essa temperatura na escala Kelvin? Então, eu separei 3 equações, também falamos muito na sala de aula. São essas 3 aí. Essas 3, a primeira transforma Kelvin e Celsius, a segunda Fahrenheit e Celsius, a terceira Fahrenheit e Kelvin. Essas equações estão escritas na forma de função do primeiro grau. Se vocês olharem direitinho, representa sempre um número vezes uma letra mais outro número.
E essa letra, ela está elevada a 1, ou seja, a função do primeiro grau. Então, ou função afim também. Hoje em dia os professores de matemática chamam a função de primeiro grau também de função afim, né? Antigamente era mais usado a linguagem em função do primeiro grau. Esse formato não é um formato que costuma se achar por aí. Se você for procurar na internet, procurar nos livros, dificilmente você vai achar esse formato. Esse formato, eu gosto de escrever nesse formato, porque esse formato ele deixa claro que é uma função do primeiro grau, que a relação entre as escalas é uma relação linear, né? Nesse formato fica claro aqui a divisão entre as escalas, ó, da escala Celsius, a divisão é 1, está na frente aqui do θc, da escala Fahrenheit é 1,8, tá vendo aqui, tá vendo? E também fica claro aqui os pontos onde representam o zero das escalas. Por exemplo, se eu colocar zero na escala Celsius aqui, eu vou descobrir que a Kelvin dá 273. Se eu colocar zero na Celsius, eu vou descobrir que a Fahrenheit dá 32. Se eu colocar zero na Kelvin, que não é um zero qualquer, zero da Kelvin é um zero absoluto, onde não há mais movimentação das moléculas, esse zero é importante. Se eu colocar zero na Kelvin aqui na minha terceira equaçãozinha aqui, eu vou descobrir o quê? Eu vou descobrir que a temperatura Fahrenheit equivale a menos 459,4, ou seja, o zero absoluto equivale a menos 459,4 graus da escala Fahrenheit. Beleza, galera? Essas são as 3 equações usadas na transformação de uma escala para outra e que ajudam na construção de gráficos, porque são funções do primeiro grau, né? Agora, eu vou trazer para vocês a maneira com que os livros expõem aquelas relações. Os livros trazem dessa maneira. Se você for procurar no livro, você vai achar essas 3 equações aí. Nos sites também, links, internet, onde você procurar, geralmente 99% das vezes você vai achar esses 3 aí. Dificilmente você vai achar no modelo que eu coloquei no slide anterior. Então, o slide anterior é um slide diferencial para quem está estudando comigo aí. Essas 3 formas de descrever a relação, ela indica proporção entre as escalas, né? Você vê que a proporção entre as escalas está aqui embaixo, por exemplo, 5, por exemplo, de Celsius. De Celsius aqui, de Celsius e Fahrenheit, de 5 para 9. Se você dividir 9 por 5, proporção de Fahrenheit para Celsius, ou 9 para 5, dá 1,8. É aquela proporção que estava lá, que eu já expliquei. Da escala Celsius e Kelvin aqui, ó, se você dividir o denominador, como não tem denominador, o denominador é 1 para as duas, né? O que significa isso? Que a proporção de Celsius para Kelvin é 1 para 1. Não tem denominador aqui, porque o denominador, na verdade, é 1 e não precisa aparecer, não é? Então, essas são as 3 equações usadas para a transformação. Se você preferir usá-las, não tem problema nenhum. Faça da maneira que achar melhor. É importante chegar na resposta de uma maneira coerente, de uma maneira lógica e que possa te ajudar a resolver quaisquer tipos de questões, não é? Então, agora vamos passar para o próximo slide. Temos aqui um exemplinho que eu trouxe para a gente. Esse exemplinho já tinha dado em sala e resolvido, mas eu resolvi trazer de volta, né? Juca usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Eu queria tanto saber fazer um bolo de fubá, mas, infelizmente, nessa quarentena, quem sabe, né? Eu acho que eu vou dar uma pesquisada aí no YouTube para achar algumas receitas de bolo de fubá, tomar aquele cafezinho da tarde. Delícia, hein? Voltando aqui para a questão, acho que eu flutuei um pouco, né? O Juca queria fazer um bolo de fubá. Mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, o livro de receitas, né? A temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita diz que o bolo deveria ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer por 30 minutos no forno. Ó, já tem um pedaço da receita aí, hein? Qual é a temperatura em graus Celsius que o Juca deve deixar o forno para não errar a receita? Vamos lá, galera. Olha só. Essa questão, ela trata de quê? De uma variação de temperatura ou de uma temperatura específica? Se interpretarmos direitinho a leitura, vamos perceber que o bolo deve ficar a 392 graus Fahrenheit. Ele não deve variar de temperatura. Então, não trata de uma temperatura, de uma variação de temperatura, e sim da temperatura específica na qual o bolo deve ser levado ao forno. Ok? O forno deverá estar nessa temperatura específica. E aí ele quer que a gente faça o que nessa questão? Ele quer que a gente descubra isso aí na escala Celsius, né?
E aí eu peguei aquela relação matemática que a gente costuma achar nos livros, no site, mas podemos usar a nossa também. Eu acho que a nossa é até mais fácil de fazer, fica como exercício para vocês aí. Caso tenham dúvidas, é só entrar em contato comigo que eu tiro a dúvida de vocês. Vamos usar essa relação matemática. O que eu vou fazer para achar 392 graus Fahrenheit na escala Celsius? Veja bem, eu vou pegar esse 392 que o forno está. Como ele é Fahrenheit, eu vou substituir no θF. Por quê, professor? Porque o θF é a temperatura Fahrenheit, né? Então, substituindo esse número aí no θF, eu vou ficar apenas com θC na minha conta. Eu vou calcular esse valor de temperatura, que é o objetivo da questão. Está aí a resolução da questão. Ó, 392, ele está substituindo o θF. Primeira coisa, substituir, depois eu subtrair 392 de 32. Dá 360. Eu coloquei aqui na setinha aqui do lado. Ó, 360. E as outras partes, professor? Eu repeti. A equação é a mesma da anterior aqui. Ó. Eu apenas subtraí 392 de 32. E agora, professor, esse risquinho aí? Eu simplifiquei. 36 por 9 dá 4 a divisão. Então, 360 por 9 vai dar 40. Você pode olhar aqui na linha de baixo, esse 40 aqui. Ó. Professor, e o θC dividido por 5? Eu simplesmente repeti. Então, θC sobre 5 igual a 40. Esse 40, repetindo, veio da divisão de 360 por 9. E o 5 está embaixo, professor. Óbvio que se ele está dividindo, eu vou passar para o outro lado como multiplicando. Vocês estão sabendo já, hein? 5 vezes 40, 5 vezes 4 é 20, né? Então, 5 vezes 40, né? 200. Resposta na tela, 200 graus Celsius. Ou seja, qual a temperatura do forno? Para eu poder colocar o meu bolo de fubá lá por 30 minutos? 200 graus Celsius. Galera, essa é a resolução do problema. Eu proponho que vocês façam a resolução desse mesmo problema usando aquela formulinha. Vamos voltar. Usando esta formulinha aqui. Se formos usar essa fórmula, como é que vai ser? Você vai botar 392 no lugar do θF, vai passar o 32 subtraindo, e depois 1,8 que está multiplicando, você vai passar dividindo. A resposta vai dar exatamente a mesma, 200 graus Celsius. Galera, eu estou orgulhoso de ter feito essa videoaula. Perdoe-me os erros, assim, também estou um pouco nervoso, né? Assim, é a primeira vez que eu faço uma videoaula assim para alunos, nessa situação. Não é fácil. Quero mostrar para vocês uma coisa que eu me senti orgulhoso de fazer agora, assim, só trocando uma ideia legal com vocês. Quero o feedback de vocês, me digam assim, pô, a aula foi boa, fala mais devagar, fala mais rápido. Professor, às vezes você fala e eu não consigo perceber do que você está falando, né? Então, eu quero o retorno de vocês aí. Eu quero mostrar esse gifzinho que eu coloquei aqui para a agitação das moléculas. Olha que legal, me sinto um cara super tecnológico. Uhul! Estou muito feliz com isso e eu fico feliz de poder estar ajudando, né? Não só ajudando, mas fazendo meu trabalho, né? Isso aqui é o meu trabalho. Não tem vírus nenhum que vai ficar atrapalhando a gente, né? Eu quero que vocês passem no Enem. Eu quero que vocês tenham uma vida boa no futuro e para isso é importante estudar, galera. Não vamos deixar a peteca cair, não. Já já esse problema acaba e tudo volta ao que era antes. Eu quero que vocês estejam preparados quando a gente retornar, galera. Vou preparar outras aulas. Algumas eu vou mandar só link de videoaula pronto, outras eu vou mandar uma videoaula que eu vou fazer, outras eu vou mandar alguns slides. Eu vou mandar também alguns exercícios para vocês resolverem através do Google Formulários, que vai ser o nosso método de avaliação, tá? Uma avaliação aí descritiva, né, para eu entender se vocês estão indo bem ou não. Então, é isso, galera. Muito obrigado. Perdão pelos erros cometidos aí, né? Eu sei que não foi perfeita a aula, mas eu estou tentando ajudar e fazer o meu trabalho. Beijinho nas crianças e até a próxima, hein? Muito obrigado. Valeu.